Olá, paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para as pessoas altamente sensíveis como eu e você encontrarmos informações sobre o assunto e dicas para lidar com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de falar sobre 8 sinais sutis, mas bem sutis mesmo, de que nós estamos nos auto-sabotando, tá? E infelizmente eu estou trazendo esse tema porque a autossabotagem não é algo incomum entre as pais. Ao contrário, é algo bastante comum na nossa trajetória. Mas antes de falar disso, eu queria dar uma definição muito rápida do que eu entendo por autossabotagem. A autossabotagem acontece quando, apesar de você dizer que deseja algo, você inconscientemente é orientado para comportamentos que, na verdade, lhe afastam daquele seu objetivo. Então, embora você diga que você quer aquilo, na prática, você está fazendo coisas que cada vez mais lhe impedem de alcançar aquilo que você diz desejar, impedem que aquilo aconteça. Bom, e por que eu disse que a autossabotagem é algo comum entre as pais? Pela minha própria experiência, minha, e não é a minha própria experiência apenas com os meus clientes, mas pela minha própria experiência, eu penso que no nosso caso, a autossabotagem está ligada àqueles velhos sentimentos de inadequação, principalmente por sermos diferentes da maioria das pessoas. E também há um certo sentimento de não merecimento. Então, como as pais se sentem estranhas, diferentes, não se encaixam, podem desenvolver este sentimento de que elas não merecem determinadas coisas e com isso abrir caminho para a autossabotagem. E eu acho isso muito importante porque, embora o meu trabalho de coaching, meu trabalho com os meus clientes, seja ajudá-los a identificar os bloqueios de autoestima que trazem consigo e que podem levar à autossabotagem, muitas vezes eu percebo que eu própria estou, mais uma vez, indo por este caminho. Por isso que eu achei importante trazer estes sinais, que eu chamo de sinais sorrateiros, sinais sutis de autossabotagem, porque eu os uso na minha vida e espero que eles ajudem você também a perceber quando está entrando por este caminho, quando você está enveredando pelo mau caminho, digamos assim, que é o caminho da autossabotagem. Então eu trouxe aqui 8 sinais, como eu digo, sorrateiros, para que você fique atento ou atenta, ok? Bom, o primeiro dos sinais que você pode estar entrando num caminho de autossabotagem é o perfeccionismo. Eu já falei muitas vezes aqui sobre o perfeccionismo paz. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o perfeccionismo nos leva a um excesso de autocrítica que por si mesmo é desmotivador. Se você chega à conclusão que nada do que você faz está bom, tá certo? Que tudo tem erro, a sua motivação para continuar é muito pequena. E, por outro lado, como dizia a minha avó, o ótimo é o inimigo do bom. Ou seja, aquele padrão que você está colocando muitas vezes é inatingível e vai lhe deixar o tempo inteiro frustrado ou frustrada com a sensação de que você não é capaz. E como é que você vai conseguir alcançar algo se você mesmo, você mesma, diz que você é incompetente, incapaz, improdutivo e por aí vai, tá? Então,
você pode, é claro, você não apenas pode, você pode e deve procurar melhorar. E por isso eu gosto de trocar a palavra perfeição pela palavra aperfeiçoamento. Ou seja, você ou eu, nós vamos nos melhorando. Mas isto não acontece a partir da crítica ferina, da crítica exagerada sobre si mesmo ou si mesma. Isso acontece a partir da aceitação dos seus erros como parte de um processo de aprendizado. É como se, ao invés de você ou eu nos chamarmos de burros, de incompetentes, dizer que a gente sempre faz as mesmas coisas erradas, ao invés disso, eu fizesse o seguinte: ô Rosa, foi bom, eu acho que para quem está começando como você, foi legal. Da próxima vez, talvez a gente melhore aqui ou acolá. Este é o processo de aperfeiçoamento, que passa pela aceitação e pela compreensão de que aprendizado implica necessariamente em cometer erros e que isto é humano. O segundo dos sinais sorrateiros, de autossabotagem é o pessimismo. E eu vou dar um spoiler aqui. Atenção, spoiler. Pessimismo é muito fácil. Poxa, Rosa, você está dizendo que nós somos... Sim. Por quê? Porque, como pensadores profundos, lembra aquela característica do pensamento em profundidade? Nós temos uma tendência a avaliar todas as variáveis possíveis e, com isso, prever ou tentar prever todas as coisas, todas as possibilidades de que as coisas deem errado. E é aí que mora o perigo. Possibilidades, preste atenção, possibilidades. Existem as possibilidades, é possível que as coisas deem errado. Isto não é igual a pensar que as coisas vão dar errado. Não é cinema catástrofe, como você faz na sua cabecinha. As coisas poderem dar errado não significa que elas vão dar errado e que vão dar muito errado. Como muitas vezes as pais tendem a pensar, e por isso que eu digo que é cinema catástrofe. Tá, o que acontece? É que o pessimismo, de novo, ele é extremamente desmotivador. Se você acredita que o cenário vai ser o pior cenário possível, você não tem a energia necessária para lutar para que as coisas deem certo. Você já entra, digamos assim, você já entra naquela aventura, naquela luta, naquele projeto, você já entra se sentindo com menos energia porque você acha que vai dar errado ou que não vai dar certo. Então, o pessimismo é o segundo sinal de que você pode estar se auto-sabotando, já prevendo o final e já prevendo um final ruim para você. O terceiro sinal de autossabotagem, nem tão sutil assim, e é bastante conhecido, é a procrastinação. Veja, você pode procrastinar de várias maneiras. Isto não importa. O que importa é o resultado final. E o resultado final é que você vai deixar para o último momento. Você vai entregar aquele projeto, aquele trabalho, vai fazer a prova, vai preparar aquela apresentação no último momento. E com isso, dificilmente você vai conseguir dar o melhor de si mesmo ou de si mesma. Por outro lado, a procrastinação das pais tem alguns componentes muito peculiares. Eu tenho aqui no canal, eu vou deixar aí um vídeo em que eu falo sobre a procrastinação. Uma das razões que pode levar os pais a procrastinar é, por exemplo, a agenda lotada. É uma forma dos pais procrastinarem, pode ser colocar muita coisa na sua agenda. Uma outra razão das pais procrastinarem pode ser o descompasso entre a tarefa e os seus valores. Mas o resultado é sempre o mesmo. Você, ao deixar para a última hora, você providencia, você se assegura de que você não vai ter o tempo, a concentração, a tranquilidade necessária para
fazer o seu melhor naquele trabalho. E isto é claramente um processo de autossabotagem. O quarto sinal sutil de autossabotagem que a gente pode cair, e este é bastante sutil mesmo, é o que eu chamo de desorganização, seja mental ou seja física. E, de novo, essa é uma tendência que é muito forte para nós. E a razão pode ser bastante clara. Como nós temos esta mente, a mente paz, é hiperativa e também extremamente curiosa e voltada para muitas coisas e capaz de estabelecer vínculos e links entre coisas aparentemente díspares. Eu tenho uma colega que diz que uma paz é capaz de ir da letra A para a letra F, da F para H, da H para M, da M para Z, ao invés de ter aquele pensamento linear de A, B, C, D. Isso é muito bom, isso estimula a criatividade, isso estimula a pensar fora da caixa. Porém, isto pode fazer com que, para resolver uma tarefa simples, você sinta a necessidade de ir buscar mais informação, de abrir outro link, de procurar outra coisa, de checar aquilo, de ver se aquilo não está em contradição com aquilo outro. E isso cria uma desorganização. É como se você, para usar o exemplo da internet, como se você abrisse várias janelas ao mesmo tempo e não conseguisse fechar, e não conseguisse concluir aquilo, ou levasse o dobro do tempo necessário, às vezes o triplo, para conseguir concluir aquilo. Então, embora essa seja uma característica nossa, embora essa seja uma característica positiva, ela pode sim ser um bom sintoma de que você está procrastinando. E tem também a desorganização física. Como eu já falei aqui, e eu tenho um vídeo no canal sobre a Casa Paz, o excesso de informação constitui em estímulos para o nosso cérebro e nos cansa. Não apenas desvia nossa atenção, e como nós somos, além de pensadores profundos, nós somos também pensadores que tentam abarcar tudo, então a gente pode ter uma certa dificuldade de concentração. O excesso de coisas, de móveis, de tudo, pode ser um excesso de informação para o seu cérebro, com isso lhe deixar cansado, cansada e com dificuldade de concentração. E por isso, o minimalismo pode ser uma boa alternativa para uma paz. Eu tenho aqui um vídeo sobre minimalismo, porque eu acho importante para as pais caminharem em direção a esta alternativa. Veja, estou falando caminhar em direção a esta alternativa. Não vem com perfeccionismo, achar que eu tenho que ser minimalista e minimalista é assim, tá? A minha sugestão é que você vá aos poucos avaliando aquilo que está ao seu redor e qual é a importância e o impacto que ele tem na sua vida. E com isso você evita a desorganização como mais um caminho, mais um sinal que você pode estar por aí andando no caminho da autossabotagem. O quinto sinal de possível autossabotagem é o que a gente chama de síndrome do impostor. E, de novo, isto é é um clássico das pais, eu diria. Tem a ver com aquele primeiro, tem a ver com o perfeccionismo, tem a ver com o nosso medo de ser julgado, tem a ver com a hiperexcitação que a gente sente quando a gente está em situações de destaque, quando a gente é o centro das atenções. Realmente nós tendemos a ficar hiperexcitados e com isso a gente atua de uma maneira um pouco abaixo do nosso melhor. Quando eu tenho que falar em público, quando eu tenho que ligar a câmera para gravar um vídeo. Em todas essas situações, o nosso nível de excitação é muito alto e isso faz com que, sim, a gente atue de forma um pouco abaixo da nossa capacidade. E isto pode fazer com que a gente recue cada vez mais desse tipo de experiência e, com isso, contribua para a autossabotagem.
Este receio da hiperestimulação e a síndrome do impostor, ela pode se manifestar de várias maneiras que podem nos sabotar. Uma delas é a overpreparação. E esta é muito típica desta paz que vos fala. Ou seja, você gasta um tempo e uma energia desnecessária se preparando e se repreparando e refazendo aquele trabalho que você precisa apresentar ou lendo aquela apresentação. E um outro aspecto, né, da síndrome do impostor, que é ainda mais grave, é quando você simplesmente recua, né? E isso pode acontecer, quando você tem que falar em público, quando você tem que se pronunciar numa reunião, quando você tem que apresentar um projeto, quando você tem que colocar preço no seu trabalho. Em todos esses momentos, a sensação de que você não é bom o suficiente, que você não está suficientemente preparada para aquilo, pode constituir e constitui um grande obstáculo para que você consiga alcançar aquilo que você deseja. E, por fim, o último dos sinais sutis, e eu peço desculpas que eu falei que eram 8, e na verdade não foram 8, eu listei aqui 6 sinais sutis de autossabotagem. E por fim, o último, que também é muito paz, é estar cronicamente esgotado, estar queimado, como eu falei no vídeo passado. E isto não é incomum para nós. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados, nós estamos esgotados com as nossas tarefas, com as tarefas que assumimos porque a gente não foi capaz de dizer não, como eu falei no vídeo passado, e com isso, para aqueles momentos, para aquelas tarefas que são importantes, que são essenciais para que a gente atinja os nossos objetivos, nós não temos mais fôlego. É como se você chegasse para participar de uma corrida, né, sem fôlego, sem energia, porque você gastou, porque você está cronicamente esgotado. E isso é muito comum nas pazes, né? Eu, inclusive, tenho aqui um vídeo sobre aguentar e ir levando. Muitas pais estão cronicamente esgotadas e vão simplesmente levando a vida ali no nível 5. E este é um sinal de autossabotagem, porque não está sobrando energia, disposição, força para que você vá atrás dos seus próprios sonhos. E, para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: autossabotagem é fundamentalmente um mecanismo de proteção. E para isso, para que você consiga perceber quando está se autossabotando e consiga mudar este comportamento, é bem importante que você se pergunte do que você está se protegendo, tá? O que a autossabotagem está lhe ajudando a evitar? De que você tem medo? Você tem medo de tentar e fracassar? Você tem medo, ao contrário, você tem medo de tentar e conseguir? E com isso você magoar pessoas queridas, e com isso as pessoas acharem que você é uma pessoa metida, né? E que agora está com o nariz empinado e coisas do gênero. Você tem medo de assumir um papel diferente na vida, um cargo, alguma coisa, e com isso você precisar mudar a pessoa que você é? Eu não sei. Eu sugiro que você faça a si mesmo, a si mesma, estas perguntas. Do que é que este comportamento de autossabotagem está me protegendo? Qual é o meu medo? Por que eu digo que quero, mas ao mesmo tempo eu própria me seguro? O que é que está me impedindo? Ok? Bem, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, mais uma vez, eu espero que este conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre, também eu peço que, se você gostou, clica no botão que aparece, assina o canal e aciona o sininho, né, para que a gente possa aumentar a informação sobre autossensibilidade. E mais ainda, se você conhece alguém, uma pessoa altamente sensível, que você sente que está se autossabotando, que você sente que está segurando o freio
da sua própria vida, do seu próprio sucesso, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!